A parte que você falou das ações demoníacas. Isso, então tem a vamos lá. tentação, que é a ação mais comum, que todos passamos. A obsessão, que seria um nível de atuação demoníaca maior do que a tentação. Então, às vezes, pode vir sob a forma de uma tentação muito mais forte, mais constante, ou então sob a forma de imagens que o demônio pode criar. Abre aqui o parênteses para investigar também casos de delírio, de alucinação, mas estamos falando aqui de uma possibilidade espiritual. Então, a obsessão é esse segundo nível. Tem o terceiro nível, que é a possessão, em que o demônio tem um controle sobre parte do corpo da pessoa ou sobre o corpo todo. Não é que o demônio esteja na pessoa, anjo não ocupa lugar. Mas, na verdade, o que é? É uma ação demoníaca sobre o sistema nervoso da pessoa, de forma que ele consegue controlar, ou parcialmente ou totalmente. As causas disso podem ser múltiplas. Geralmente por pessoas ou que se entregaram livremente, nós falamos sobre isso, ou então que outra pessoa fez um malefício contra ela, e essa pessoa provavelmente não estava em estado de graça, não tinha vida de oração, ou alguma questão hereditária, se for investigar, ou por um mistério que Deus possa estar permitindo que aquela pessoa passe por aquilo pela própria santificação da pessoa. Cito aqui como exemplo um outro filme que eu gosto muito, que é O Exorcismo de Emily Rose. Ele tem algumas coisas sensacionalistas, mas Emily Rose teria sido, e é baseado num caso real, numa permissão de Deus para a própria santificação dela, certo? Mas a via normal é a seguinte: com estado de graça e com vida de oração, o demônio não tem brecha para atuar. Então, confissão, sacramentos, consagração, rosário e sacramentais, hein? Isso. Água benta, sal bento. Você pode pedir para o padre, de maneira muito simples, abençoar a água, abençoar o sal, você mistura um pouquinho, joga na casa, tá? Não precisa encharcar, né, a poltrona do marido para não dar problema. Mas você vai percebendo que quando você vai usando os sacramentais, junto com os sacramentos, a vida de oração, o estado de graça, Nossa Senhora, as coisas vão se pacificando. Acompanhamos já isso com muita gente, né, irmão? Então, as armas espirituais são essas. Acredito que esse podcast nos fez entender muito melhor o mundo espiritual, mas a gente cai no básico, que é aquilo que a igreja sempre ensinou. Muitas vezes com esse mundo espiritual o pessoal já vai lá, cadê o manual de demonologia? Né? O pessoal já vai, né? Um dos exemplos aqui, a gente falou do tratado, mas um desses exemplos aqui que nós temos aqui tanto na Biblioteca Católica é Os Santos Anjos e a Hierarquia Celeste. É um livro que pode te informar, né? E fazer com que você entenda um pouco melhor. E como todo bom católico, né? Todo católico tentando ser bom, na verdade, a gente tem que procurar fazer o básico, né? Muitas vezes tem essa procura. Eu lembro uma vez que eu conversei com o padre, ele falou: olha, a gente começa pelo básico, né? Você está indo na missa, você está se confessando com frequência, né? Você está tentando ser melhor e rezando o terço todo dia. Então, assim, 90% não passa na prova, né? Prova, né? Você tem a prova dos anjos, tem a nossa prova espiritual. Prova do terço, prova às vezes, da confissão. A primeira prova para você falar sou um católico, a gente já não passa, né? E o que a gente está conversando aqui no final das contas é que tem todo esse universo espiritual, mas a todo momento, todo dia, a igreja está disposta, né, a te trazer essa possibilidade. E aquilo que a gente estava conversando até antes, né, irmão, no intervalo ali, de que olhar que esse Hollywood que coloca o demônio como muito forte, na verdade, um anjo mesmo, né? Como é aquela história da Santa Teresinha? Porque a gente deve lembrar que um anjo só é mais poderoso que uma multidão de demônios, porque o anjo luta com a graça de Deus, né? Ele está na graça de Deus. Então, eu estava lembrando pro Jota e pro padre, não é? Uma história de Santa Teresinha, que ela teve, quando criança, uma experiência, né? Um sonho, que ela viu muitos demônios que estavam lá, e só com o olhar dela, os demônios foram embora correndo, por causa da graça que ela estava, né? Estava em estado de graça. Os demônios, na realidade, para Santa Teresinha, o demônio é sempre um derrotado e ele é sempre humilhado. Ela escreveu, inclusive, algumas peças, e ela coloca lá no Triunfo da Humildade, ela fala sobre São Miguel, e São Miguel lá mostra como o demônio, enfim, é um derrotado, e ele, de certa forma, até é um pouco engraçado, ele, de certa forma, expõe
a derrota do demônio, que é um derrotado mesmo.